A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes. No capítulo de número 11. A partir do verso de número 1. Você que já encontrou, fecha os teus olhos. Mais uma vez, primeiro culto de primícias do ano de 2023. Eleva a tua mente, o teu coração. Mostra para o Senhor, apresenta para o Senhor. Se há alguém aqui, você se preparou para esse culto? Se preparou, apresenta para o Senhor. Você fez uma oração? O céu pode contar com você? Você é um soldado do exército de Cristo? Você crê que quando o povo de Deus se reúne junto ao Senhor, algo acontece? Você crê na força da igreja? Você é parte deste corpo? Apresenta o teu preparo. Quantas orações você fez? Pastora, não parei para orar. Nem um instante eu não fiz um jejum. Então, use esses momentos para falar com Deus sobre o seu culto. O seu culto. Fala, Senhor, eu não quero que continue assim. Eu não quero perder o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu não quero que seja em vão. Você conseguiu vigiar? Ou pessoas fizeram você sair do eixo, murmurar, blasfemar, falar mal dos outros? Deixou teu coração ser possuído pelo deboche? Você nunca orou pela pessoa? É sério, os tempos são maus. Senhor, nós estamos aqui por causa de Cristo, exclusivamente pelo que Ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Eu te peço que tu ouças o clamor da tua igreja. Tem gente aqui clamando, Senhor. Tem gente aqui dizendo assim: já estamos na segunda semana do primeiro mês do ano de 2023 e eu sei que novidades podem acontecer em mim. Eu não quero mais ser essa pessoa escravizada, desfocada, essa pessoa que come na mão dos outros, essa pessoa que não tem direção, que não discerne as coisas da maneira como Deus discerne, que não fala o que Deus fala. Fala, tu me destes uma existência e nesta existência me revelou a salvação em Cristo Jesus, meu Senhor. Diga junto comigo: Senhor, a tua igreja quer ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja. Nós queremos mudanças. Nós queremos sair daqui mais fortalecidos. Nós queremos sair daqui mais em paz. Nós queremos sair daqui alegres, porque sabemos que o Senhor vai nos mandar orientações, o Senhor vai nos dar ideias, o Senhor vai nos enviar recursos, o Senhor vai nos abrir portas, o Senhor vai enviar sobre nós o teu Espírito Santo e os dons e os frutos fluirão através de nós e nós seremos verdadeiramente o seu corpo aqui na terra.
Fala, repreende todo o mal. Repreende o poder do inferno. Repreende o espírito do deboche. Repreende toda a dispersão que se coloca contra o culto do Senhor. E fala conosco através da sua palavra. Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, e quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Vem, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. E disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. E Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo, e se fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: quem é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? E o rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras desde Anon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me as terras pacificamente. E Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: assim diz Jefté, Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e dali para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida os israelitas viajaram pelo deserto, confrontaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Anon, e não entraram no território de Moabe, pois Anon era sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Sihon, rei dos amorreus, de Hesbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Sihon, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Sihon e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde Anon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença do seu povo, queres tu tomá-la? Pode se assentar. Essa é a história de um homem, Jefté, e ele é um homem que ele apresentou na sua existência ser um homem de grande valor para o céu. Por quê? Porque esse Jefté, ele tinha conceitos muito claros dentro dele, e ele sabia exatamente o que ele queria, e conhecia profundamente o Senhor, e ele escolheu ter por direção e por
conhecia a palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o mundo interno da alma. Nós sabemos que existe o mundo físico, o mundo exterior. Existe o mundo espiritual, é o segundo céu, onde anjos e demônios guerreiam, e onde as pessoas que estão na terra acionam ou os demônios ou os anjos do Senhor para guerrearem com eles. Isso é o mundo espiritual. Mas eu quero falar do mundo interno. Eu quero falar do mundo da alma. Por quê? Porque não é só o pecado cometido deliberadamente que faz uma pessoa ser derrotada nesta vida. Não. Existem posturas internas que pode fazer com que uma pessoa, mesmo sendo crente, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo tendo fé, ela venha sofrer grandes derrotas, grandes fracassos aqui nessa vida. E o Jefité, ele foi um homem que ele não era guiado por sentimentos, ele era guiado pelo propósito de Deus. Pastora Cris, ele tinha sentimentos? Com certeza. Mas ele escolheu que falasse mais alto dentro da alma dele, era mais forte dentro da alma dele. O sentido maior não estava em tristezas ou alegrias ou desejos, estava naquilo que a palavra de Deus dizia. Quem era esse moço, esse Jefté? O pai dele, Gileade, era casado e a mulher dele não podia ter filhos por um período. Então ele se envolveu com uma prostituta, ele teve um filho dessa prostituta e ele levou este filho para ser criado pela esposa. E ele criou esse menino muito bem, porque esse menino cresceu sendo um homem forte, um homem temente a Deus, um homem que conhecia detalhes. Assim, pastora, eu vou na igreja, tá, mas você conhece Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, não dá para conhecer Deus se não conhecer a sua palavra. E nós temos dito repetidas vezes, é tempo da igreja conhecer a palavra do Senhor. O avivamento que o Espírito Santo quer fazer na igreja é a respeito da revelação do poder da palavra do Senhor. O Jefté conhecia a palavra, mas ele conhecia as minúcias. As minúcias dos registros do Êxodo. Ele sabia exatamente o que Deus tinha dito para Moisés. Qual foi a reação dos povos quando Moisés vinha guiando o povo sob a direção de Deus com o destino a Canaã? Ele sabia minúcias. Peraí, ele sabia e ele dava crédito para a palavra de Deus. Ele sabia dizer que o que Deus faz está feito. O relacionamento dele com a palavra é: Deus fez, está feito, ninguém pode fazer. Deus autorizou, está autorizado. A palavra diz que sim, é sim. A palavra diz que não, é não. Só que depois de um tempo, a esposa do Gileade teve filhos. E quando esses filhos eram crescidos, todos grandes, eles disseram assim para o Jefté: nós não vamos dividir herança com você, porque você é um filho bastardo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É muito sério quando um irmão usurpa a herança do outro. Pegar a herança do outro é renegar o lugar do outro na família. O Jefté, você já imaginou a dor desse menino, desse moço? Naquela época não tinha terapia, não tinha o Espírito Santo como consolo, não tinha medicação, psicólogo para ele ir, terapeuta. Do nada, os irmãos se reúnem e diz: você
não tem lugar na família, você não representa nada para nós, você não tem lugar na mesa. Você não vai herdar nada. Nós não queremos você por perto. Esse Jefité, ele pegou a sua dor e ele foi embora. E não tendo ninguém por ele, e tendo a família contra, ele encontrou um bando de vadios. Ele fez parecido com a história do Davi. Ele começou a se relacionar com aqueles homens que não tinham nada a perder, e nem tinha ambição de ganhar nada. Tem gente que fala assim: pastora, eu arrebentei a minha vida, eu destruí, eu virei um bicho, porque eu fiquei sem ninguém, porque todos me viraram as costas, porque as pessoas que aceitavam falar comigo não eram pessoas boas. Mentira. Mentira. Ele poderia ter virado um vadio, um andarilho, poderia ou não poderia? Mas dentro dele, ele era um homem. Dentro dele, ele sabia que o dono da terra era Deus. E dentro dele, ele sabia que Deus tinha dado a terra para a descendência dele. Essa é a diferença. Isso não estava fora dele, isso estava dentro dele. Quais são as suas verdades? Quais são as suas convicções? Qual é a sua posição nesta vida? E aí, ao invés dele virar um vadio, ele transformou aqueles homens em guerreiros. Ó. Ele pegou o valor, ele pegou a fé. Você sabe que a igreja, a expectativa de Deus com a igreja, fala assim comigo, é que a igreja seja luz para o mundo. Você sabe o que é ser luz? Influenciar. Eu fico doida quando eu vejo os adolescentes da igreja. Aqui não, a gente tem esse problema. Os adolescentes da igreja assistindo TikTok. Os besterol do TikTok. E reproduzindo. Entendeu? Pegando os livros dos endemoniados. E os jovens? Graças a Deus a gente não tem esse problema aqui. E os adultos? E de repente está pensando igual, está falando igual. Sabe? Dentro da igreja não tem assim uma unidade. Dentro da igreja tem joio, dentro da igreja tem trigo. E aí, tem gente que vem para a igreja e se junta exatamente com o joio. E ao invés de influenciar o joio a virar trigo, não, peraí, vamos ser tão joio assim, né? Você não quer mudar a tua essência, mas você pode mudar só para você sair desse sofrimento, dessa escravidão, dessa solidão. Não, ele flui no mesmo deboche que o joio. O quê? O que é joio? Joio é um tipo de gente. Você sabe que uma das coisas que Deus odeia é gente debochada. Gente que gosta de ficar zombando dos outros, rindo dos outros, futricando a vida alheia. E a pessoa ela colhia justamente com o joio. E ao invés dela fazer o joio, botar a mão na cabeça, se voltar para Deus, ela começa a reproduzir o que o joio faz. É tendência. Nós vivemos numa época onde todo mundo repete a mídia, e a mídia repete o inferno. A verdade é essa. Todo mundo copia a mídia de maneira ampla. E a mídia é influenciada diretamente pelo inferno. E aí, dentro da igreja, gente que, ao invés de exercer influência, é influenciada. O Jefté tinha todas as razões do mundo para virar um debochado, um desistente, um murmurador, um reclamador, uma pessoa sem expectativa, uma pessoa que não acredita em nada.
Ele podia. Mas não. Ele, sabe o que ele fez? Ele não tinha como ganhar a vida. Naquela época não tinha emprego. Não dava para botar currículo, mudar de área, abrir um comércio. Não tinha. Era tudo muito restrito. A agricultura e a pecuária, que era basicamente o sustento daquela sociedade, ela era familiar. Se você for para o interior hoje, você fica pasmo com o valor da mão de obra que se paga lá, é muito barato. Eu fui visitar uma pessoa que mora no interior, e aí o sobrinho do marido dela estava lá, um menino de 14 anos, e ele falou que pagava para ele R$30 para ele ficar coisando capim o dia inteiro. É R$30. É interior. Então, assim, isso dias atuais, tá, minha gente? Então você imagina na época do Jefté. Aí sabe o que ele fez? Bom, ou eu vou virar um mendigo, um andarilho, um indigente, ou eu vou ter que conquistar a minha própria terra. E ele pegou aquele bando, treinou aquele bando, passou a mentalidade para o bando. Vem cá, você passa a tua fé, você passa o teu olhar, você passa o teu conhecimento, você passa a tua mente, ou você recebe o lixo para ficar mendigando. Ele passou. E aí ele e o seu bando começou a conquistar pequenos territórios na terra dos filisteus. Viraram fazendeiro. Quando os amonitas atacaram Israel, não se achou em Israel ninguém com peito, ninguém com fé para enfrentar os inimigos. Aí sabe o que foram fazer? Foram atrás do Jefté, sabe por quê? Porque ele tinha construído fama. Hoje eu queria falar para você que é rejeitado pela família: pastor, eu tenho uma dor porque eu sou um filho bastardo, eu sou o quê? Meus irmãos não gostam de mim, minha mãe não gosta de mim, meu pai, eu sou fruto de, eu fui um filho abusado, o que mais? O que mais? Eu sou uma pessoa traída, o que mais? E aí, por isso que eu vivo assim, por isso que eu odeio todo mundo, por isso que eu me tornei um feiticeiro passivo. Não vai à encruzilhada, mas odeia de maneira forte, então aciona demônios de morte contra os outros. O Jefté não. Ele pegou uma dor, mas pensa numa dor, e disse assim: eu tenho duas opções. Ou eu vou viver chorando o que passou, ou eu vou viver odiando os meus irmãos e dizendo que são ladrões, que não sei o quê, papapá, ou eu vou atrás do que Deus tem para mim. Se Deus deu a terra para Israel, então Ele tem terra para mim, porque eu sou de Israel. Então, se os meus irmãos roubaram o meu direito, Deus vai devolver o que é meu. Eu vou atrás do que Deus tem para mim. É uma decisão interna. Às vezes a gente acha que pecado são aqueles que a gente comete deliberadamente, né? Um roubo, um furto. Não. Existem os enganos, os posicionamentos da alma. Hoje eu quero falar do mundo da alma. O mundo interno. Como é que você entende e como é que você se relaciona com as coisas que te acontecem? O Jefté, ele foi atrás. Não, Deus tem para mim. Então eu vou atrás. E quando ele já tinha um monte de conquista, fala comigo, em nome. E quando os amonitas começaram a sitiar Israel, foram atrás de Jefté.
E chegaram e disseram: Jefté, nós viemos aqui falar com você. Tudo bem, Jefté? Como é que estão as coisas? E aí, Jefté? Sobreviveu? Então, deixa eu te falar, deu uma proposta, cara. E aí, estão precisando de você. É que você não está mais lá, né? Mas ó, os amoritas cercaram, sitiaram. E aí nós começamos a pensar entre a gente. Quem poderia guiar contra os filisteus? E ó, só veio o nome. O seu. Vai lá você no lugar do Jefté. O que você ia fazer? Você ia aproveitar o momento para dizer assim: tá vendo, seus injustos pecadores, não me jogaram fora? Agora que se virem? Não. Ou se não, quer ver? Não, tá bom, então, eu sabia que vocês iam ver que me amam. Vocês me amam, né? Vocês me amam. Vocês me consideram irmão de vocês? Então, ó, meu quarto está de volta, o meu lugar na mesa. Tem tanta posso falar? Eu nunca esqueci as crianças, que era sobrinha, eu nunca esqueci as crianças, saudade das crianças. Eu não vejo a hora de voltar a conviver com a família. Você acha que ele fez isso? Que nada. Ele já viu o que ele tinha que ver. Você aceita ver o que tem que ver? Eles não gostam de ver. Eles não me querem na família. Eles roubaram o meu direito de herança. Eu não preciso de um quarto naquela casa. Eu não preciso de um lugar naquela mesa. Não. Tem um lugar que Deus tem para mim. Aí o Jefté falou assim: vocês me expulsaram? Agora eu sirvo, né? Quando vocês, ninguém tem para enfrentar, então agora eu sirvo. Mas aí ele parou para pensar. Grava uma coisa. Você quer conquistar o que Deus tem para você? Sim. Fala assim: eu preciso parar para pensar. Sabe o que é parar para pensar? É avaliar se Deus não está permitindo que aquela situação aconteça para te beneficiar. Aqui, nós estamos falando do mundo da alma. Nós estamos falando de carência. Nós estamos falando de depender de pessoas. Você sabia que tem gente que depende de ser amado por pessoas? Tem essa dependência? Que se ela não for amada e aceita por uma pessoa, ou pela mãe, ou pelo pai, ou pelo cônjuge, se ela não for amada por aquela pessoa, ela fica a vida inteira, o foco da existência dela passa a ser aceita. Tem uma mulher na Bíblia que fez isso, você sabia disso? Tem um monte, mas o nome dela é Lia. Coitada, você conhece a história da Lia? É a primeira esposa empurrada de Jacó, porque Jacó não queria Lia, não trabalhou pela Lia, mas o pai, querendo que o Jacó trabalhasse mais tempo para ele, empurrou a pobre da Lia para o Jacó. Está lá em Gênesis 29, do 32. Você conhece a história, não conhece? Jacó chega, ele quer casar e não tem dinheiro para pagar o dote, então ele se propõe trabalhar 7 anos por Raquel. Só que o Labão, ele queria mão de obra de Jacó. Jacó era bom de trabalho. Então ele falou assim, ele arquitetou um plano. Vamos embebedar o Jacó, e quando for tarde da noite, o cara já bêbado, os costumes eram outros, nós vamos mandar a Lia para a tenda do Jacó, e no dia seguinte, quando ele vê que não é Raquel, ele já dormiu com ela já não é mais virgem, vai ter que casar com ela, e aí vai ter que trabalhar mais 7 anos com Raquel. E assim foi. Então a coitada da Lia, ela se submeteu. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe fazer a diferenciação entre servir a Deus
sacrificar no altar de Deus e se submeter à escravidão de pessoas? Você sabe fazer essa diferença? É assim, a diferença está na origem. Quando é Deus que está te pedindo algo, que está quebrando vaso, Ele tem um propósito. O propósito é o quê? Fortalecer você, para você receber o que Ele tem para você. Agora, outra coisa bem diferente é você, por carência interna, se subjugar aos pecados de outra pessoa. Eu não estou falando de ímpio, não estou falando de crente. Você sabe que nesses pouquinhos tempos de gabinete que eu tenho, mais de 20 anos, o que eu já encontrei dentro da igreja, né, dessa igreja, da igreja, de maneira geral, de pessoas escravizadas por outras pessoas. Mulheres tratadas como lixo. E a Bíblia era usada dizendo que é submissão. Onde a alma dela é completamente atingida. Sabe? E sabe o que acontece quando alguém se submete aos desmandos da personalidade do outro para manter o relacionamento? Seja marido e mulher, seja pai e filho, seja no âmbito da amizade. Sabe o que acontece? A pessoa, ela se perde de si. Ela se perde dentro dela. E ela vai conquistar tudo, menos o que ela quer. Sabe por quê? Porque não é função de nenhum ser humano preencher a carência do seu ser. Porque todo ser humano, quando você se relaciona com um ser humano, você está se relacionando com uma pessoa falha, uma pessoa que, querendo ou não querendo, vai te ferir, limitada, igual a você. Esse papel é do Espírito Santo. Só Deus pode preencher esse vazio dentro de você. E a Lia, ela queria que o Jacó amasse ela como amava Raquel. E ela fez disso o foco da existência dela. Olha o que aconteceu com a Lia, quer ver? Ó, desprezada, concebeu os filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Rubi, o primeiro filho da Lia. Pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Ok. Agora, olha a afirmação dela. Agora, certamente, o meu marido me amará. Ó, a irmã era estéril e ela deu o primeiro filho. Então agora, eu vou ser amada como Raquel é amada. Verso 33. Lia engravidou de novo. E quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor viu que sou desprezada. É Deus que tinha que ver que ela era desprezada? Não. Quem é que tinha que ver? Ela. E é para ela ficar se submetendo àquilo? Não. Era para ela buscar o que Deus tinha para ela. Você entende isso? Ó, viu que eu sou desprezada. Deu-lhe também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Essa Lia, você conhece a história dela, ela teve 6 filhos biológicos e uma filha. 7 ao todo. Quando que Jacó a amou mais do que a Raquel? Não. Você sabe o que acontece com pessoas que têm um abismo vazio dentro de si, e a necessidade dela primária é de ter outras pessoas? Ela perde até quem lhe é necessário. É muito triste. Então, peraí, eu preciso organizar a minha alma. Eu preciso entender e eu preciso aprender a distinguir submissão
de servidão, de escravidão. Eu não posso esperar que uma pessoa humana venha preencher vazios da minha alma. Tem uma frase que é minha desde a adolescência. Eu era um adolescente diferenciado. Eu dizia assim: não quer me amar, não tem problema. Se me amar é ótimo, claro. Mas se não quiser amar, ok. Agora respeitar, vai respeitar. Porque respeitar não depende do outro. Respeitar é comigo o negócio. Que eu vou te fazer respeitar. É a decisão. É claro, se alguém diz que me ama e não lhe respeita, amor é respeito. Deus nos ama. Ele não invade o teu ser. Se você não abrir a porta, ele não entra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou cear com ele, e ele vai cear comigo. Entende? Então, peraí. Jefté, desprezado por todos os irmãos, jogado na vida sem nenhum afeto, nenhuma consideração, nenhum recurso, foi atrás do que Deus tinha para ele. Ele não ficou magoado, não ficou com raiva, ele perdoou, seguiu. Lia, se submeteu a ser colocada na tenda de um homem que não amava ela, que não trabalhou por ela e que amava a irmã dela, e gastou a vida toda tentando conquistar o amor desse homem, e nunca se perguntou o que é que o Deus do céu tinha para ela, para a vida dela, para a existência dela. É triste ou não é triste? É terrível ou não é terrível? Jefté, então você, lembramos em você é o único nome, você é a nossa única opção. Aí Jefté primeiro disse: agora eu sirvo. Mas parou para pensar. E ele fez reivindicações. E ele não pediu o quarto de volta, ele não pediu lugar na família, ele não pediu amizade com os irmãos. Não, ele disse assim: eu não quero nunca mais pisar naquela casa. Eu não quero notícia daquelas terras. Se eu for, e o Senhor for comigo, e eu derrotar os inimigos, eu serei chefe de vocês. É o lugar que o Senhor tem para mim. Se vocês concordarem, eu vou ser juiz do clã todo. Não é da casa do pai. Qual o lugar que Deus tinha para ele? Fala, pastora, mas gente, eu gosto de gente assim. Meu próximo gato vai chamar Jefté, decidiu. Eu tinha esquecido dele. Jefté. Porque eu gosto de gente assim. Bastardo, filho de uma prostituta, numa sociedade que bastardo não era ninguém. Era inclusive contaminado pelo mal. Estava lá escrito na lei de Moisés, Deuteronômio, que um bastardo não consegue ficar na congregação dos santos. Um bastardo não consegue ser de Deus. É isso que se dizia a respeito de bastardo. Porém, ele disse assim: não. Ele olhou para si. O que eu tenho? Coragem. Não sou um maneiro, não sou um. Você sabe quem você é? O que eu tenho? Força física, habilidade de luta. O que eu tenho? Liderança. E começou com marginais. Se eu tenho liderança, força física, capacidade, se eu ganho batalha, se eu conquisto terra, então qual é o lugar que Deus tem para mim? Se eles estão vindo até mim para eu ajudar eles, qual é o lugar que Deus tem para mim? Não aparece nenhum anjo falando: Jefté, Jefté, eis que ou o profeta, né? Eis que o Senhor revela que tu serás. Não. Ele olhou para ele. Ele olhou para ele. O quanto que eu amo a Deus, o quanto que eu conheço a palavra de Deus,
O quanto que eu sei que Deus se une com os seus escolhidos e com o teu povo. O quanto que eu sei que Deus é a proteção dos seus. Eu sei mais que eles. Eu conheço mais de Deus do que eles. Então qual é o lugar que o Senhor tem para mim? Juiz. Então, quero eu voltar para aquela casa para ter um lugar naquela mesa com aquele bando de preconceituoso, aquele bando que não tem nenhum valor familiar? Quem despreza um familiar não tem valor construído dentro de si. Você pode gostar da pessoa, você pode fazer o que você quiser. Quem trai um amigo, não preza por amizade, o amigo falso, ué, peraí. Estamos falando de construção da alma, valores da alma, saberes da alma, que não são pecados, mas pode impedir que Deus trabalhe com você. Você quer ver uma outra característica? Que se você não souber, o quanto você sabe que Deus é contigo? Ó, o próprio Jacó enganou o pai junto com a mãe, roubou a primogenitura do irmão, saiu sem nada, só com um pouco de farinha e azeite e foi embora. Só que no meio do caminho, em Betel, o lugar que ele deu o nome, inclusive, ele teve um sonho. E o próprio Deus apareceu para ele e disse que era com ele. Não era mais o Deus de Abraão, não era mais o Deus de Isaac, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac, era o Deus de Jacó. O que isso tinha que dizer para o Jacó? Não, eu cometi um erro, mas Deus me perdoou. Eu cometi um erro, mas Deus me aceitou. Então, eu vou para a casa do meu tio, mas eu vou sabendo que eu sou o quê? Um abençoador. Que eu tenho Deus comigo. Mas ele fez isso? Não. Não. Ele não fez isso. Ele chegou lá no Labão se sentindo culpado, se sentindo indigno, um foragido. É assim. Você sabe que eu não consigo entender. Jesus Cristo foi para a cruz. Assiste o último filme que o Mel Gibson produziu sobre a paixão de Cristo. Eu assisti. Muito forte, muito real, muito perto do que está nos evangelhos. Você vai ver a agressividade, a dor, a violência que ele foi submetido. Para quê? Para que a sua culpa seja perdoada. Aí você fala assim, mas é só assim? Ué, mas peraí, você sabe se você está barateando a graça ou não? Se você está querendo um perdão para continuar do mesmo jeito? Você tem que saber! Isso é coisa que você tem que saber! Ah não, ó, eu cometi um erro sim, mas eu não quero mais viver no erro. Então se aproprie do perdão e comece a olhar para você como alguém valoroso, como alguém que Deus quer usar, como alguém abençoador, alguém que leva em si a bênção. Não, ele chegou lá como um culpado. E ele disse assim, quando ele quis casar com a Raquel, o Labão estava de olho nele. Por quê? Porque ele era bom de serviço. Você sabe que a culpa faz a pessoa ter sobre si mesma uma autodepreciação. Não é o outro que te deprecia, é você que se deprecia. Tem gente que fala assim, não, mas eu sou pobre. Tá, mas qual é o problema de você ser pobre? Qual é o problema? Mas se você fala que você é pobre, você vai se ofender? Não. Não, lógico que não. Nunca me ofendi. Nunca tive nenhum problema com isso. E daí? Deus é comigo. Deus tem coisas para mim. Eu tenho habilidades. Pastora, você não está entendendo? As pessoas te olham diferente. De quem que é o problema?
enganadas, imbecis. Aqui, gente fraca. É só precisar. Qual os irmãos do Jefté? É que você é bastardo, né? Bastou usar que corre lá. Fazem bullying, despreza você. É só o demônio que corre lá para você. Porque você tem o que eles não têm. E você tem que saber. É você que tem que saber. Tem que estar dentro de você. Não, peraí. Cometi um erro, sim. Mas eu não quero viver no erro, não tenho alegria no erro. A minha alegria é o Senhor. Eu sonho com uma vida que venha glorificá-lo. Tudo que eu quero é adorá-lo, é ter uma vida reta. Eu não quero ser um adúltero, eu não quero ser um promíscuo, eu não quero ser um ladrão, eu não quero ser alguém que falta uma palavra, eu não quero ser um covarde. Eu vou trabalhar em mim, mas eu não quero ser. Há uma conquista na cruz. O Jacó não. Ele teve um sonho. Deus se apresentou para ele como Deus de Jacó. Ele chega lá, detalhe, o Labão de olho grande, querendo ele lá, querendo a mão de obra dele. Era para ele dizer assim: olha, Labão, eu quero casar com Raquel. Eu não tenho dote agora, você sabe da minha situação, mas você sabe do trabalho, né? A gente pode o quê? Fala comigo, combinar um salário. Combinar um salário. Que nada, depois assim, eu posso trabalhar de graça. 7 anos. Vou trabalhar de graça. 7 anos. Você conhece a história dele? Ele trabalha 7 anos por Lia, depois 7 por Raquel, e quando ele está cumprindo o 14º ano, nasce José. É quando ele diz para o Labão que ele quer ir embora, porque ele trabalhou 14 anos e não tinha nada, e tinha 11 filhos. Aí sabe o que o Labão faz? Em 6 anos, que ele fica lá mais ou menos 20 anos, faz 10 reajustes salarial nos ganhos do Jacó. O que mudou, Nayara? O olhar do Jacó. O que mudou? O olhar dele, amigo. Você está entendendo? Você é uma pessoa que te norteia. Culpa. Você se desqualifica por causa dos seus erros. Você não perdoa o desprezo da família. E você faz da tua meta o que a tua dor causou em você. É isso? A minha mãe não gosta de mim, então o meu sonho, o sonho da minha vida é que ela abra os braços e diga assim: agora eu sei que é você a mais valorosa, que ninguém fez por mim, que você, esse é o seu sonho. Tapinha nas costas. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, você recebe a notícia que o Deus do céu se uniu a você através da cruz de Cristo. E ao invés de desenvolver potencialidade, saber se apresentar, não adianta você ter habilidade só não. Você tem que confiar, você tem que se apresentar, você tem que aprender a interpretar as coisas, você tem que saber se colocar e saber que Deus é com você. Sabe? Porque senão você vai dizer assim: pastora, eu não bebo. Gente, eu tenho vontade de, sei lá, morrer não, matar talvez. Você, pastora, eu não bebo, eu não fumo. E Deus diz assim: daí, bom pro seu pulmão. Você não fuma? É bom pro seu pulmão. Sabe o que a médica disse pra mim? Você já bebeu ou nunca? Fumou nunca? Se você tivesse fumado 6 meses da tua vida, há 30 anos atrás, você não ia sair disso aqui. Nunca bebi, nunca fumei. Uma das coisas que me ajudou a sair daquele quadro: pastora, eu estou na igreja e eu não bebo. Quem é que não vai ter ressaca, dor de cabeça, passar vergonha e pagar mico? Você? Não é? Pastora, eu estou dentro da igreja e eu não fumo. Bom para o seu pulmão. Pastora, eu estou na igreja e eu não adultero. Doido para adulterar. Mas eu não adultero. Aqui, Deus te chamou para construir. Deus tem um lugar para você chegar. Você precisa deixar a palavra tratar essa carência, esse sumidouro, essa dependência de ser aceita, essa dependência de ter pessoas. Não existe ídolos.
Só que não existe dependência, a sua dependência tem que ser de Deus. É assim, a ordem é essa. O que você recebe de Deus, você entrega para o outro. Ah não, pastora, tudo para o outro, por quê? Porque tem um sumidouro dentro de mim, então eu me submeto a tudo, em nome de Deus. Você vai perder até o que você tem. Não é pecado. A questão não é exatamente pecado. Como é organizado o seu mundo interno. Nós falaríamos de algumas outras coisas, mas vamos deixar para a semana. Mas eu gostaria que você saísse daqui dizendo assim: eu preciso aprender a me relacionar. Eu preciso aprender a me relacionar. Eu preciso crescer. Eu preciso saber que tem um Deus que me chamou, que me salvou. Tem um lugar para eu chegar. E eu preciso sair das amarras do passado. Eu preciso perdoar. Eu preciso buscar no altar desse Deus cura para as minhas carências. Cura para os meus equívocos. E eu preciso entender o que é o serviço a Deus. E me posicionar certo na vida. Eu preciso fazer isso. Eu preciso porque com essa decisão, quando a palavra é semeada no céu, no teu coração, ela frutifica. Sem essa estrutura, a palavra morre. E você fica com um saber enorme e com um sofrimento maior e um vazio imenso dentro de você. Que neste primeiro culto das primícias, você vem dizer assim: o primeiro é Deus. Não importa a mãe. Você percebeu? O Jefté era filho de uma prostituta. Os outros eram filhos de uma moça de bem, de um casamento. Mas não importa a mãe. Eu queria dizer isso. Não importa a mãe. Importa quem quis que você nascesse. Pastora, minha mãe não me quis. É triste, não vou dizer que não é, mas superável. O seu foco não tem que ser em quem é a minha mãe, nem o meu pai. Não, o seu foco tem que ser quem é o Deus que quis que eu viesse para a terra. E o que é que este Deus ele tem para mim. Porque é muito triste uma pessoa salva pelo Senhor Jesus Cristo ficar com um pires na mão, mendigando atenção e se submetendo a abusos, a desmandos, pecados de outras pessoas, carente e vazia dentro de si. Que o Espírito Santo possa falar com mais profundidade aos nossos corações. Se coloca de pé. Hoje é culto de Santa Ceia. Eu gostaria de convidar para o altar as pessoas que vão nos ajudar na ministração da ceia do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos. A ceia é um momento muito delicado, porque é uma ordem de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na noite em que foi traído, falou com os 12. E depois de ressurreto, falou com Paulo. Porque em carta aos Coríntios ele registrou: pois eu recebi do Senhor o que também vos ordenei, que na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero te convidar a colocar sua mão sobre o seu coração e que você venha convidar ao Espírito Santo para te ajudar a fazer um balanço da tua caminhada comigo.
a tua caminhada. Que você venha conhecer quais são verdadeiramente os propósitos dele para com a sua vida. O apóstolo Paulo disse que nós não podemos ceiar de qualquer maneira. Que ele disse que aquele que ceia sem discernir o corpo de Cristo o faz para a própria condenação. Você vai responder por ter desprezado e tratado de qualquer jeito o corpo do Senhor. Mas, pastora, não se há, eu estou mais seguro. Ele também disse: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. Não é sobre a ceia, é sobre Jesus. Como tem sido a sua caminhada com Jesus Cristo. Fala: Senhor, eu não posso mais ser essa pessoa carente, dependendo de conquistar o outro. Você é uma pessoa que não sabe falar não? Você é uma pessoa que se constrange? Você é uma pessoa que fica gastando a tua vida onde não tem mais nada para você? É uma pessoa dominada pela culpa, pela carência de ser aceito na igreja, na família, na escola, onde mais? Vai falando com ele. Você é uma pessoa que não perdoou o seu irmão? Você perdoou a sua família? Verdadeiramente você perdoou? Vai falando com ele. Senhor, eu quero luz e discernimento. Luz e discernimento. A responsabilidade é minha. Ficou claro para mim? A responsabilidade é minha. Eu não posso ficar presa no passado mais. Eu não posso. Eu quero saber quem sou eu, para que eu nasci. E eu quero ir para o lugar que o Senhor tem para mim. Eu quero mudar de direção interna. Eu quero mudar a minha maneira de me relacionar. Sou eu que tenho que valorizar a mim. Não adianta eu entregar para o outro e eu ficar com fome. Não. Eu quero ser curado. Você tem essa tendência? Você tem essa inclinação? Deixa eu dizer uma coisa para você. O demônio conhece a sua inclinação. E vai colocar no teu caminho os piores. Gente para te manipular, gente para mentir para você, gente para te enganar, gente que vai pegar o teu melhor e depois te jogar fora. Seu menor, Constantino. O Labão fez isso com Jacó. Estava nem aí para ele, para a família dele, para os sonhos dele. Mas o Senhor, Ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ser livre. Ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter orientação e força. Ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse superar qualquer coisa e chegar aonde Ele quer que você chegue. Você não depende de A, nem de B, nem de C. Ninguém pode se interpor entre você e a sua fé. Apresenta a tua vida, apresenta o teu caminho para Ele.
A ceia é para aqueles que fazem parte do corpo dele. A ceia é para aqueles que têm um compromisso com ele. E para aqueles que querem crescer em fé. A ceia é um alimento da fé. Por isso que quem come e bebe sem discernir, fica mais cego ainda, mais enganado ainda. Não, pastor, eu tenho uma fé. Eu tenho um projeto com o meu Deus. Ele é o meu projeto principal. Então apresenta para Ele. Libera as pessoas. Perdoe. Perdoe. Fala que você vai buscá-lo com mais força. Fala, Senhor, eu quero um concerto contigo. Se você sente, eu realmente não posso, então diz para ele o seu luto e fala, me dá um caminho, uma direção, para que logo eu possa. Eu vou pedir a pastora Priscila para consagrar a mesa, a pastora Leite. Elas vão consagrar a mesa. E eu queria que você agora orasse por alguém. O Espírito Santo vai trazer na tua mente alguém. Ele vai trazer um nome. Alguém que precisa crescer na fé. Alguém que precisa crescer em amor, alguém que precisa entender, alguém que está dentro da igreja, mas precisa saber o que vale a pena nessa vida. Talvez você não seja uma Lia, mas seja um Labão, alguém que vende a própria filha. Alguém que não se importa com os próprios filhos. Talvez você seja um pai que, em nome do gosto do seu filho, ou da economia, você faz qualquer coisa. E fala, Senhor, não posso ser assim. É forte. Eu quero comer assim. Eu não posso ser assim. Alguém que está dentro da igreja, mas não consegue enxergar que o nosso Deus é um Deus perdoador, que Ele é um Deus de segunda chance. Talvez você não consiga acreditar em ninguém. Fala, Senhor, eu não posso ser essa pessoa. Talvez você seja uma pessoa que não se livrou das dores do passado, não viveu o luto de maneira adequada. Fala, pastora, por que eu sou uma pessoa que tudo dói demais? A senhora não está entendendo. Porque eu vejo você dizendo, e aí me parece que para você dói menos em você. Mas em mim dói, pastora. Eu não dou conta. Sabe por que dói tanto em você? Arrogância. É arrogância, querido. Por que dói tanto em mim? Você é arrogante. Se você fosse humilde, dizer, não, mortal que eu sou, né? Gerado em pecado, família pecaminosa, não sei nada. Ah, tá. Sofri, mas o Senhor estava lá. E eu creio de todo o meu coração que Ele sofre junto comigo. Ele levou sobre si as minhas dores, então Ele quer me ensinar algo. E eu vou ser forte. E essa experiência que eu passei vai fazer de mim uma pessoa mais forte. É por isso. Fala, Senhor, essa ceia tem que ser uma ceia de mudança interna. Mudança, forja em mim. Aqui, antes de nós servirmos a ceia, não foca no que foi tirado de você, não. Pastora, ficou claro, eu fiquei como mau caráter. Eu fiquei como devasso. Levaram meus bens, me deram prejuízo financeiro. Eu perdi amigos. O Senhor vai recuperar seu nome. Amém. Ele vai te reintegrar posses. Amém. Muito mais do que você perdeu ou tiraram de você. Ele tem esse poder.
vão te procurar. Vai na direção dele, colocando ele em primeiro lugar. E você vai ver se as coisas vão se acertar. Em nome do Senhor Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele a melhor, a suficiente oferta que o céu entregou por mim e por você. Por causa desta oferta, eu posso trazer ao altar de Deus o meu melhor. Aleluia. A respeito dele, Isaías, o profeta, profetizou assim: o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Eu vou repetir. E eu quero que você receba o castigo que nos traz a paz. Sabe aquele sofrimento que marcou a tua alma? Que a partir dele você se viu dependente de pessoas, culpado, indigno. Você mesmo. Pois é, o castigo que ele levou sobre si tirou esta prisão, este engano, e nos deixou livre para construirmos uma história nova e verdadeira. Agradeça ao céu. É para cura sua. Eu queria desafiar a igreja a comer para que mude o relacionamento, o seu relacionamento com o céu. As barreiras vão cair. Essa verdade vai entrar dentro de você, para que seja mudado o seu relacionamento com você. Você não vai mais viver em função dos pecados de ninguém. Você vai viver para a glória dele, para chegar ao lugar que ele tem para você. Você vai mudar o teu relacionamento com os outros. Quem não quiser te amar, fica à vontade, mas te respeitava. Uma nova etapa vai começar na tua vida. E você quer isso porque você quer chegar ao lugar que ele tem para você. Se é assim, comamos todos o pão. Você vai agradecer, pedindo por alguém. Senhor, aqueles que não conseguem se achegar a Ti, mas pede com força, Ele está aqui. Aqueles que não conseguem, quebra a barreira que separa-os de Ti. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra os encantamentos da alma. Quebra os encantamentos da alma, Senhor. Quebra as distorções do pensamento, do sentimento. Quebra, Senhor, toda carência, toda escravidão. Cancela pelo poder do Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus, levante para o alto o cálice. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice. Este cálice entenda isso, não representa. Então há um poder de te colocar diante de Deus. E a força da iniquidade do pecado que te separam deles vão cair. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Não tem pecado que não pode ser apagado. Não tem pecado.
Ele pode buscar o ser humano em qualquer condição, em qualquer lugar e fazer dele uma nova criatura. Tem alguém seu perdido no meio do inferno? Tem alguém seu perdido na escuridão das trevas? Coloque essa pessoa diante do Senhor e fala: Senhor, quando eu beber este cálice, que o domínio do pecado na alma, no espírito, no corpo, na mente, na vontade seja enfraquecido. Que o Senhor envie anjos e que seja derramada uma porção de misericórdia maior. Bebamos todos. Se una a Ele agora pela tua fé. Se una a Ele agora. Pastora, como que eu faço isso? Declarando: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o Deus da minha vida, é meu rei, Ele é, o Senhor é o meu salvador. Aqui me apresento como serva. Aleluia. Profetiza contra as trevas, contra a escravidão, contra as correntes infernais, contra o domínio do pecado, da iniquidade, dos demônios, da alma humana. Profetiza agora. Fala: o Rei Santo está no trono, e o seu trono está entre nós. Ele é o Rei Santo. Cadeias estão se partindo, se quebrando agora. Toda a igreja. Ei, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. Seu domínio, seu governo, seu braço, o teu espírito. Porque o Senhor não atrasa a tua presença. Nós precisamos da tua presença. Fala: Senhor, levanta pessoas que vão chegar com reverência. Com reverência, elas vão entrar e elas vão se assentar. Não porque alguém vai pedir, não porque alguém vai mandar. Aleluia. Mas porque elas sabem que você faz presente, que o Senhor tem palavras, que o Senhor cumpre aquilo que promete. Queria que a igreja profetizasse isso. Pessoas com reverência à tua presença, reverência à tua casa, aos horários das reuniões. Dia de semana as pessoas trabalham, mas domingo, que o dia é dele. Fala: Senhor, se você é uma daquelas que chega atrasada, é sério, isso é pecado. Pede perdão para Ele. Pede perdão. Fala: Senhor,
é por ti, não é para ninguém ver, sabe? Também não é para ensinar ninguém, é por Ele, é porque Ele é real. Sabe quantos gostariam de estar aqui e não conseguem chegar? Quantos gostariam de estar aqui? Ah, se conhecesse esse lugar. Eu queria que você pedisse por esses. Senhor, aqueles que têm desejo. A igreja vai pedir, aqueles que têm desejos para aqueles que se conhecesse esse lugar, se sentisse essa presença aqui, ó, tão forte, se escutasse a clareza dessas palavras, ia jejuar, ia orar, ia falar de ti, ia te colocar em primeiro lugar. Pede para as barreiras que impedem os verdadeiros adoradores de chegarem aqui e caírem. Eu quero encerrar essa reunião. Você que vai pedir, você ama Ele? Você ama a causa dele? Fala, Senhor, aqueles que, os que sabem que essa igreja existe não conseguem entrar. Os que não sabem, mas que se soubessem, aqueles que o Senhor quer salvar. Senhor, vai repreender os principados de Jacaraí. Fala com o Senhor sobre os principados, que as pessoas consigam chegar neste lugar. Diga, seja feita a tua vontade. Forte demais. Seja feita a sua vontade. Fala com Ele com fé e força. Assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade. Fala, Senhor, venha a nós o teu reino. Que ele seja perceptível, discernido e vivido. Liberta as mãos. Abençoa agora os alimentos de primícias. Abençoa casas que estão perturbadas, casas que entraram pessoas invejosas. Quando você levar o seu alimento de volta, vou pedir a pastora Priscila e a pastora Leite para ungirem os alimentos, mas é você que vai apresentar o céu. Fala, Senhor, primeiro nós vamos pedir pelos alimentos que serão levados para casa. Quem entrou no supermercado trouxe um alimento, e este alimento representa a prioridade que tu tens na vida delas. Vocês vão entender o poder da igreja. Fala, Senhor, quem entende isso, quando esse alimento entrar de volta, se tiver algum demônio embarreirando a vida financeira, provocando prejuízos, desavença, tristeza, sujeira, vai cair por terra. Doenças, se alguma casa está oprimida, vítima de alguma feitiçaria, alguma magia, alguma palavra contrária, algum espírito de loucura, se dentro de alguma casa há algum projeto de morte, algum projeto, tem uma pessoa aqui que dentro da casa dela alguém planeja morte, assassinato mesmo. Vai cair por terra. Vai cair por terra. Porque o Senhor vai desarmar o assassino. Vai desarmar. O Senhor vai colocar a barreira. Vai colocar a espada na frente. O Senhor envia Miguel. Todo espírito de morte, projetos de morte dentro desta casa, cai por terra. Apresenta ao Senhor agora os alimentos que serão doados. Porque estes não vão apenas matar a fome do momento, eles vão quebrar uma maldição. Vai abrir porta de emprego, vai aparecer recursos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de recursos. Vai aparecer caminhos, vai acontecer restauração. Agora levanta sua mão para o alto, agradece ao céu. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você vai agradecer ao céu por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo Espírito Santo enviado a nós
para gerar em nós um novo ser. Agradeça de todo o teu coração. Fala, Senhor, a igreja do Senhor Jesus, reunida neste lugar, agradece ao céu por Jesus Cristo, aquele que é, aquele que era, aquele que será por toda a eternidade, aquele que veio e aquele que há de vir, e aquele que sempre vem quando invocado e clamado. Meu Deus, nós agradecemos pela salvação a nós ofertada. Nós agradecemos pela vida dos salvos, o corpo de Cristo, e nós pedimos pela igreja reunida no Brasil. Socorre a igreja brasileira. Nós pedimos pela nossa nação. Livra a nossa nação desse espírito sanguinário, desse espírito rebelde, desse espírito de violência. Senhor, que o inferno não consiga estabelecer-se aqui nesta nação de maneira opositora e rebelde, porque o Senhor castigará a nação. O Senhor não reconhece o governo tomado pela força sem causa. Senhor Jesus, ilumina os governantes, ilumina os 3 poderes que governam esse país, ilumina o poder executivo, ilumina o poder legislativo, ilumina o poder judiciário, traz luz, sobretudo para a tua igreja, que a tua igreja tenha luz, que a tua igreja não queira derramamento de sangue, que a tua igreja, meu Deus, saiba discernir e saber que o presidente desse Brasil é o Senhor, o presidente desse Brasil é Jesus Cristo, e ao nome dele a glória será dada, que é um caminho sem volta. Nós temos o céu aberto e nós vamos clamar, e as pessoas serão alcançadas, independente de governante, independente de autoridade, independente de denominação. As pessoas serão fortalecidas e manifestarão uma fé viva num Deus vivo. Obrigada, Senhor, por essa reunião. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vós. Você que crê, diga amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Vai em paz, que o Senhor te abençoe.